Olá, meus lindos! Estamos indo a passos firmes para o cálculo estequiométrico. Hoje, balanceamento das equações químicas. Observe que não é balanceamento de reações, é balanceamento de equações químicas. Por quê? A equação química são os sinais gráficos que representam o acontecimento da reação química. A reação química é o fenômeno acontecendo de verdade, a transformação de uma substância em outra. A equação é só a representação gráfica disto. E o importante é o balanceamento, que é uma consequência da lei da conservação das massas de Lavoisier. Lembre, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, todos os átomos que eu tenho nos reagentes terão que aparecer nos produtos em igual quantidade, pelo fato de nada poder se criar do nada e também nada poder desaparecer, apenas se transformar. E a gente vai ver nesta aula apenas o balanceamento pelo método da tentativa. E para fazer o balanceamento pelo método da tentativa, nós vamos usar o macetezinho do macho. O que é o macetezinho do macho? É a ordem que tu deve efetuar o balanceamento. Então, o primeiro átomo a acertar é o metal, depois o ametal, daí é a vez do carbono, do hidrogênio e o oxigênio a gente normalmente deixa por último numa equação química. Obviamente que nem sempre vai ser feito nessa ordem, mas essa ordem nos ajuda a fazer a grande maioria das questões onde a gente vai tentar fazer o balanceamento por tentativa, tá? Então, macetezinho do macho. Vamos começar então, moçada, com esta reação aqui muito famosa, que é a reação de Haber-Bosch, que é a produção do gás amônia. Então, eu tenho aqui o nitrogênio reagindo com o hidrogênio e formando a amônia, tá? Então, na ordem aqui, qual é o primeiro átomo que a gente tem ali? O ametal nitrogênio. Então, vamos começar o balanceamento por ele. Ó, aqui tem 2 nitrogênio e aqui tem apenas 1. Então, ó, se lá tem 2 e aqui tem 1, vamos multiplicar aqui por 2 e aqui, ó, por 1, tá? Daí agora é a vez de quem? Do hidrogênio. Aqui tem 2 e aqui tem, ó, 6. Porque 2 vezes 3 é 6. Então, para que aqui tenha 6 hidrogênios, nós temos que multiplicar por quanto? Por 3. Porque 3 vezes 2 é igual, moçada, a 6. Veja como o balanceamento está certinho, ó. Antes da seta, eu tenho 2 nitrogênio e 6 hidrogênio. Depois da seta, ó, a gente continua tendo 2 nitrogênio e 6 hidrogênio, ó. 2 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6 hidrogênio. Agora, vamos lembrar, moçada, o que são aqueles numerozinhos que estão ali aparecendo. Ó, os numerozinhos pequenos, tá certo? São chamados de índice ou atomicidade. Então, aqui, ó, o índice é 2. A atomicidade do nitrogênio é 2. Aqui a mesma coisa.
índice 2 do hidrogênio, atomicidade 2. Aqui no nitrogênio, ó, tem o número 1 que não está aparecendo. Índice 1, atomicidade 1. E no hidrogênio, nós temos o índice 3, atomicidade do hidrogênio 3. Agora, qual é a atomicidade da molécula de amônia? Qual é a atomicidade? Ó, 1 nitrogênio mais 3 hidrogênio. Então, a atomicidade da amônia é igual a 4. 1 nitrogênio e 3 átomos de hidrogêniozinho aqui, tá? Temos aqui uma outra reação. Vamos efetuar o balanceamento. Então, o primeiro átomo que a gente faz é o metal. Tem metal aqui? Tem, moçada. O sódio. O sódio é um metal. Então, vamos acertar ele? Então, ó, antes da seta, temos 2 sódio, ó. 2 sódio. E depois da seta, nós temos 3 sódio. Como que eu vou fazer para ficar igual dos dois lados? Moçada, inverte esses dois números. Só inverter. Então, ó, esse 3 vai multiplicar aqui e esse 2 vai multiplicar aqui. E aí, quanto sódio ficou? 3 vezes 2, 6, ó. E aqui, 2 vezes 3, 6. Então, a gente passou a ter o mesmo número de átomos de sódio dos dois lados da equação. Fiz o metal. Então, é a vez do ametal. Quem que é o ametal ali? O fósforo. Então, aqui, ó, pessoal, eu tenho 2 fósforo e desse lado aqui, ó, 2 vezes 1, 2 fósforo. Então, os fósforos já estão certos. Tem 2 de cada lado. Então, aqui eu vou colocar o número 1, pessoal, ó, o número 1, tá certo? Então, moçada, a gente só falta conferir agora os átomos de oxigênio, para ver se fechou. É o único átomo que a gente não conferiu ainda. Vamos contar os oxigênios? Ó, aqui, pessoal, tem 3 e aqui tem mais 5, ó. Então, total de átomos de oxigênio, 3 mais 5, eu tenho 8 oxigênio. Do lado de cá, moçada, quantos oxigênios eu tenho? Ó, eu tenho 4 dentro da molécula e eu tenho 2 lá na frente, ó. Então, eu tenho quantos oxigênios? 8 oxigênios. Portanto, a mesma quantidade dos dois lados da equação. Vamos lembrar os índices, que é a atomicidade? Então, ó, este é o óxido de sódio, um óxido básico, porque nós temos um metal aqui de inox baixo. Então, o índice do sódio, que é a atomicidade, é 2. O índice do oxigênio, que é a atomicidade, 1. E aqui eu tenho o pentóxido de difósforo, tá? Um óxido ácido, porque eu tenho oxigênio com um não metal ali, moçada, tá certo? Então, qual o índice do fósforo? 2, atomicidade 2. Qual o índice do oxigênio? 5, atomicidade 5. Agora aqui, ó, um sal, que é o fosfato de sódio. Atomicidade do sódio, 3. Atomicidade do fósforo, 1. Atomicidade do oxigênio, 4. Povo, qual é a atomicidade do fosfato de sódio? A molécula inteira? Qual é a atomicidade? Vamos contar? 3 mais 1 mais 4. Atomicidade igual a 8. Tá. E como se chama
os números do balanceamento. Os números do balanceamento se chama coeficiente e me diz a proporção do número de moléculas que reage. Então, ó, aqui, uma molécula de nitrogênio reage com 3 de hidrogênio para formar 2 de amônia. E aqui embaixo, 3 dióxido de sódio reage com uma de pentóxido de difósforo para formar 2 moléculas de fosfato de sódio. Mas lembre que os coeficientes, que é o balanceamento, também é o número de mols. Então, aqui eu tenho 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio e 2 mols de amônia. Aqui embaixo, 3 mols de Na2O, 1 mol de P2O5 e aqui eu tenho 2 mols de Na3PO4. Lembra que mol, gurizada, é uma quantidade de moléculas? Em cada mol tem quantas moléculas? Lembra? 6,02 vezes 10 dá 23 moléculas. Lembra ainda que quando é um gás, cada mol na CNTP tem um volume de 22,4 litros? Então aqui, pessoal, tem uma vez 22,4 litros. Aqui tem 3 vezes 22,4 litros. E aqui a gente tem 2 vezes 22,4 litros. E em moléculas? Aqui tem 6,02 vezes 10 a 23. Aqui tem 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E aqui quantas moléculas? 2 vezes 6 vezes 10 dá 23 moléculas. E mol não é outra coisa também? Lembra que mol também é a massa da tabela em gramas. Então, 1 mol de nitrogênio, 1 vez 28 gramas. 3 mol de H2, 3 vezes 2 gramas. Total, 6 gramas. E aqui, 2 mol de amônia, 2 vezes 17 gramas. Total, 34 gramas. Então, ó, mol é a massa da tabela em grama. Em cada mol, a gente tem 6,02 vezes 10 dá 23 moléculas, número de Avogadro. E se estiver na CNTP, cada mol tem 22,4 litros. Mas vamos voltar para o nosso assunto, que é balanceamento? Então, agora aqui eu tenho o propano, que é um dos componentes do gás de cozinha. Lembra que gás de cozinha é a mistura de propano e butano, né, pessoal? Propano e butano. Então, vamos fazer o balanceamento. Qual é o primeiro átomo que eu tenho que balancear aqui? Metal não tem, ametal não tem, então é o carbono. Então, vamos acertar o carbono, moçada. Então, ó, aqui tu tá vendo que tem, ó, 3 carbono e aqui só tem 1, ó. Quantos carboninhos, ó? 3. Quantos carboninhos tem aqui, ó? 1 só. Tem que ficar igual dos dois lados. Então, vamos multiplicar aqui por 3 e aqui por o quê, pessoal? Por 1. Pronto, acertei os carbonos. Agora é a vez de quem? Do hidrogênio. Vamos contar os hidrogêniozinhos? Então, aqui desse lado eu tenho, ó, 8 hidrogênios. E desse lado aqui eu tenho 2 hidrogênios. Tem que ficar igual, ó, dos dois lados.
Então, que número multiplica 2 que dá 8? Ó, que número multiplica 2 que dá 8? O 4, né? Então, aqui na frente, o 4. E aí, ó, 4 vezes 2, 8 hidrogênios de cada lado. E chegou a vez do oxigênio, tá? Vamos acertar o oxigênio então, moçada. Desse lado aqui, ó, só tem 2 oxigênio. Deste outro lado, ó, tem 2 vezes 3, ó. 2 vezes 3. Então, eu tenho 6. Mais, ó, 1 vezes 4. 1 vezes 4. Então, eu tenho 4. Então, 6 mais 4 são 10 oxigênios. Se desse lado tem 10 e aqui tem 2, por quanto eu multiplico 2 para dar 10? Por 5. Então, ó, multiplico por 5. Ó, 5 vezes 2, passamos a ter 10 oxigênios, que é a mesma quantidade que tem aqui, tá? Agora aqui embaixo, ó, nós temos a reação de combustão, a de cima, né, era a combustão do propano. Aqui embaixo nós temos a combustão do etanol, o álcool etílico, o álcool de todas as bebidas alcoólicas, né, que também é o mesmo álcool vendido no posto de gasolina, o álcool etílico. Então, qual é o primeiro átomo que eu vou acertar? O átomo de carbono. Vamos com o carboninho, então. Antes da seta, eu tenho 2 carbonos. E aqui eu só tenho 1 carbono. E eu tenho que deixar igual. Então, se lá tem 2 e aqui tem 1, eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui eu vou multiplicar por 1. Então, ó, 2 carboninhos de cada lado. Próximo átomo, o hidrogênio. Então, vamos ver quantos hidrogênios eu tenho. Ó, aqui eu tenho 5 hidrogênio, mas não pode esquecer que tu está enxergando mais um aqui, ó. Então, nós temos, ó, 6 átomos de hidrogênio. É o que a gente tem aqui, ó, 6 hidrogênios. Do lado de cá, tem 2 hidrogênios aqui, ó, 2 hidrogênios. Se lá tem 6 e aqui tem 2, eu tenho que multiplicar esse 2 por quanto para dar 6? Por 3, né? Então aqui, ó, 3. 3 vezes 2 passa a ser quantos hidrogênios? 6. Ó, 6 hidrogênios de cada lado. Vamos com os oxigênios agora? Ó, moçada, quantos oxigênios eu tenho? Desse lado aqui, eu tenho 2 vezes 2, então eu tenho, ó, 4. E aqui, 3 vezes 1, eu tenho o que, pessoal? 3. Então, ó, 4 mais 3 são 7 oxigênios. 7 oxigênios. Daí, aqui tem um balanceado, ó. Um balanceado, tá? Então, quantos estão faltando? 6. Se eu já tenho um balanceado, para 7 está faltando 6. Eu tenho 2 aqui, ó. Eu tenho que multiplicar esse 2 por quanto para virar 6? Tenho que multiplicar por o quê, pessoal? Por 3. E aí ficou 7 oxigênios de cada lado. Portanto, moçada, ficou certinho o balanceamento aí. Agora, o balanceamento da combustão do butano. Então, veja aqui, pessoal, ó, antes da seta, nós temos 4 carboninhos. Depois da seta, um único carbono. Como temos que deixar igual, vamos multiplicar, então, aqui por 4 e aqui por o quê? Por 1. E aí, nós passamos a ter, ó, 4 carboninhos de cada lado. E agora, o hidrogênio. Vamos ver quantos hidrogênios a gente tem aqui, ó. 8 hidrogênios.
Desse lado aqui, só tem 2, ó. Tu tem 2 hidrogênios. Mas lá tem 8. Para ter 8, esse 2 tem que ser multiplicado por quanto? Por 4. Então, ó, 4 vezes 2 fica 8 átomos de hidrogênio. Só falta agora o oxigênio. Vamos ver quantos oxigênios a gente tem? Aqui temos só 2, ó. 2 oxigênio. Agora aqui, pessoal, eu tenho 2 vezes 4. Então eu tenho, ó, 8 oxigênio. E aqui eu tenho 1 vezes 4. Então eu tenho 4 oxigênios. Portanto, o total de oxigênios é igual a 12. 8 mais 4, 12. Se aqui tem 2, para ficar, moçada, a mesma quantidade de oxigênios, temos que multiplicar o 2 por o quê, pessoal? Por 6. Então, ó, 6 vezes 2 igual a 12 oxigênios aí. E está balanceado, então. Agora, temos esta reação aqui. Uma base reage com um ácido, está formando sal e água. Uma reação de neutralização, tá? Então, vamos lá, pessoal. Qual é o primeiro átomo? O metal. Quem que é o metal aqui? O alumínio. Então, ó, veja bem. Aqui eu só tenho um alumínio, mas aqui, ó, tu tá vendo que são 4 alumínios. Tem que deixar igual. Então, vamos multiplicar aqui por 4 e aqui por 1. E aí passamos a ter a mesma quantidade de alumínios de cada lado. Agora é a vez de quem? Do ametal. Quem que é o ametal, moçada? O fósforo, tá? Aqui, ó, nós temos 2 fósforos. E aqui, quantos fósforos a gente tem? Dentro do parênteses tem 2, ó. 2. Mas eu tenho 3 vezes o parênteses. Então, 3 vezes 2 são 6 fósforos. Aqui tem 6. Desse lado aqui vai ter que ter 6. Como tem 2, para ficar 6, eu vou multiplicar por 3. E aí eu passo a ter, ó, 6 átomos de fósforo. Qual é o átomo que está faltando agora, pessoal? O hidrogênio. Vamos fazer o hidrogênio na ordem, então. Quantos hidrogênios eu tenho antes da seta? Vamos contar? Dentro do parênteses 1. Mas tem 3 vezes o parênteses. Então aqui tem 3, ó. 3 vezes 4, 12 hidrogênios. E aqui, pessoal, ó, tá certo? Eu tenho 4 hidrogênios vezes 3. Então eu tenho quantos hidrogênios aqui, ó? 12. Total de hidrogênios antes da seta, 24. Aqui só tem 2 hidrogêniozinhos. Se lá antes da seta tem 24, aqui terá que ter 24. Então o 2 tem que ser multiplicado por que número para dar 24? Por o quê? Por 12. E aí sim eu passo a ter, ó, 24 hidrogênios. E, finalmente, gurizada, o oxigênio só para conferir, porque a gente já tem o balanceamento pronto. Vamos ver se tem a mesma quantidade de oxigênio antes da seta e depois da seta. Vamos conferir, então, os oxigênios. Então, moçada, eu tenho aqui, ó, 1 oxigênio antes da seta, ó. 1 vezes 3, 3. Vezes 4, eu tenho aqui 12 oxigênios, ó. 12 oxigênios. E aqui, pessoal, eu tenho 7, ó.
7 vezes 3, 21 oxigênios. Então, ó, 12 mais 21, 33 oxigênios. Do lado de cá, 7 oxigênio, dentro do parênteses, vezes 3, 21 oxigênios. E aqui, ó, 1 vezes 12, 12 oxigênios. Total, 21 mais 12, 33 oxigênios ali. Combustão da amônia, formando monóxido de nitrogênio e água, tá? Daí, moçada, observe que o hidrogênio aparece uma única vez daquele lado e uma única vez desse lado. Vamos começar pelo hidrogênio. Ele aparece uma única vez de cada lado. Então aqui, ó, tem 3 hidrogênios e aqui tem 2 hidrogênios. Vamos deixar igual? Como é que eu deixo igual 3 e 2? Multiplica aqui por 2 e aqui, ó, pessoal, por 3. Veja que agora ficou igual. 6 hidrogêniozinhos de cada lado. Vamos agora com o ametal, o nitrogênio. Quantos nitrogênio tem aqui, ó? 2 nitrogênio. Aqui só tem 1. Para ficar 2, multiplica por o que, pessoal? Por 2, ó. 2 nitrogênio de cada lado. E, por último, os oxigênios. Então, aqui, ó, eu tenho 2 oxigênios e aqui eu tenho, ó, 3 oxigênios. Total de oxigênios deu igual o que, pessoal? A 5 oxigênios. 5. Aqui tem quantos oxigênios? Ó, 2 oxigênios. Então, para eu ter 5 oxigênio, eu tenho que multiplicar o 2 por quanto? Para virar 5. Eu tenho que multiplicar por 2,5. Ó, 2,5 vezes 2, eu passo a ter aqui, ó, 5 oxigênios de cada lado. Tá balanceado? Está balanceado. Tá correto? Está correto. Mas, se a questão da prova for sobre balanceamento, eles sempre vão pedir para nós assim, ó, o balanceamento com os menores números inteiros. Então, se é os menores números inteiros, não pode o 2,5. Como que eu vou me livrar do 2,5, pessoal? Eu vou multiplicar tudo aí, ó, por 2. Tudo por 2. Então, aqui, ó, vai ficar 4. 2,5 vezes 2 fica, ó, 5. 2 vezes 2 fica 4. E 3 vezes 2 fica o quê? 6. Então, os números em vermelho e os números em azul estão corretos. Mas só os números em azul é que correspondem aos menores números inteiros do balanceamento. Meus lindos, até a nossa próxima aula.